Estamos aqui então com o Haroldo Garcês, que é da Atlantis Incorporadora, e o assunto é o mercado imobiliário nacional e local também. Tudo bom, Haroldo? Tudo bem. Tudo bem. Fala um pouco pra gente, tu tem 25 anos de... 23. 23 anos, vai completar agora dia 1º de novembro, tu falaste, né? Fala um pouco para nós, então, da tua avaliação do mercado imobiliário nacional e depois a gente fala também do local. Bom, com a minha modéstia, né, porque eu não sou dono da verdade, né, mas eu sou um observador já de 2 décadas desse mercado, até porque vivo disso, a minha atividade principal e única é essa. E nesses 20 anos que eu estou aí atuando na construção civil, basicamente fazendo só incorporações imobiliárias, eu diria que o brasileiro, que é brasileiro nato, já deveria saber, né, ou se não se sabe ainda, que o Brasil cresce em soluços, né? Se a gente se fosse possível fazer um eletrocardiograma da economia brasileira, né, ela sairia com um batimento cardíaco, né? Temos momentos de crescimento rápido, depois aí em seguida uma crise macroeconômica, né? Então, nesses 20 anos, a gente teve o advento do Plano Real, né? Onde o dólar abriu a 88 centavos de real, né? Então, a economia caxiense, que é basicamente indústrias, sofreu um baque violento, né, para quem estava endividado em dólar. E isso se reflete naturalmente no mercado imobiliário, né? Nós somos o último da cadeia a se refletir, né? Daí se passou até 98 com o câmbio paridade de 1,20, aí aconteceu o reverso em 98, o câmbio flutuou, foi a 13,80. Aí aconteceu o sentido inverso, as empresas sofreram, né, para quem estava então endividado também em reais, né? Aconteceu o fator inverso e, por consequência, o mercado imobiliário também paralisou. Naqueles anos de 99, 2000 foram anos muito ruins. Aí, em 2002, teve a posse, então, do Lula, né? Primeiro mandato do Lula. E saiu um boato, vocês devem todos lembrar aqui, saiu um boato maldoso, inclusive, de que a esquerda no poder iria, então, isso tomar conta das fazendas, dos imóveis e tal. E isso o mercado imobiliário sofreu, onde houve uma retração, né? O pessoal acabou não comprando. E 2003 foi um ano que o mercado andou de lado, ninguém se movimentou, ninguém comprava e tal, para ver quais seriam as primeiras iniciativas, então, do governo, a primeira vez a esquerda, então, realmente no governo brasileiro. E aí, em 2006, aconteceu um fato extraordinário no Brasil. Em 2006, o mercado começou a tomar uma expansão, assim, uma velocidade nunca vista. Eu nunca tinha visto nada parecido. Devido aos ajustes feitos em 94, com o Plano Real, aos acertos do câmbio de 98, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, a manutenção da política econômica do Lula com metas de inflação. Esse resultado desses ajustes, em 2006, surtiram efeito. Ou seja, demorou uma década para aqueles primeiros atos iniciais a darem resultado. E de 2006 até 2012, o Brasil todo viveu uma época de uma certa euforia, onde parecia que tudo ia dar certo, né? Surgiu automaticamente uma nova classe que foi... Você começou a consumir aquilo. Se é que surgiu, ou então se deu nome a esse novo público consumidor, que seria um público então da classe C, que foi aí usado pelo governo como nomenclatura, se é que realmente é esse o termo correto. E houve também políticas sociais de estímulo à construção civil através desses planos do Minha Casa Minha Vida, que foram mais motivados. Já haviam planos, tanto do governo federal como do governo municipal, de incentivo à baixíssima renda, né? Havia outros nomes, né? Inclusive que se foi dado. E aí o Lula, num ímpeto lá como todo estadista, decidiu construir 1 milhão de casas num período extremamente curto, né? Então ali começaram alguns problemas do segmento, né? Houve falta de mão de obra, porque não havia, né? Essa demanda não estava pronta para receber no Brasil 1 milhão de residências
num período tão curto, né? É isso que a gente estava falando, porque nada cai do céu, é toda uma evolução econômica, histórica, né? Hoje a gente vive, o que eu gostaria de, a gente vive, me parece, um momento meio de incerteza, né? A gente estava nesse, eu quero que tu me corrija, estava num momento de euforia e agora as pessoas dizem que os valores dos imóveis estão superfaturados, né? Aparece, a gente nota, anda nas próprias ruas, assim, as pessoas que estão nos assistindo, né? Que muitas vezes não trabalham nesse meio, nesse segmento, elas caminham na rua, tu vê uma imobiliária aqui, são várias nas mesmas quadras, uma oferta de imóveis, desde os panfletos, né, as facilidades, entre aspas, para se adquirir um imóvel. Como é que tu analisa o momento atual, hoje, um ano, nesse ano aqui, e quais são as perspectivas para os próximos? Eu acho que teria que voltar ao ano de 2006, que eu acho que para mim foi um marco ali. Em 2006, pela primeira vez na história do Brasil, se pôde se imaginar o Brasil por 20, 30 anos adiante. Né? Então se tinha já uma segurança de uma nova moeda, até então quem viveu no tempo do Cruzeiro lembra aqueles planos que eram anuais, né, de troca de moeda e tal. E 2006 para frente começou então a se vislumbrar a possibilidade de tu comprar o imóvel e financiar no banco por um período de 120 meses, ou então 240 meses, até 300 meses. Até então não existia isso. Os próprios bancos, até 2006, não tinham interesse no mercado imobiliário, porque a gente vivíamos um ambiente de taxas de juros muito elevadas, spreads bancários muito altos, então o setor imobiliário, naturalmente, ele precisa de spreads muito baixos para ele se tornar viável, que é o caso dos Estados Unidos e da Europa, onde as taxas de juros são, em relação às brasileiras, chegam a ser pífias, né? A taxa de 1% ao ano, assim por diante. Só que no mercado imobiliário europeu, americano, aliás, os bancos americanos, os bancos europeus, eles veem o mercado imobiliário de uma forma diversa da nossa. Eles procuram atrair o cliente para entrar no banco através da aquisição da casa própria, mesmo com um spread muito baixo, para que esse cliente fique durante 2 décadas ou 3 décadas consumindo outros produtos bancários. Ou seja, vai financiar um automóvel, vai financiar um seguro de vida, vai financiar, sei lá, um crédito de consumidor. Então, a briga nesse mercado é trazer o cliente pela habitação para consumir os produtos. Aqui no Brasil, que é um país viciado com taxas muito altas, essa combinação ainda não funcionou. Né? Mas mesmo assim, para quem convivia com taxas de inflação muito altas, tu falar hoje em taxas de juros de 8,5% ao ano efetivas, mais TR, é uma taxa realmente baixa para padrões brasileiros. Então esse segmento, de 2006 para cá, ele foi impulsionado na classe média, sem falar dos planos sociais, que aí é recurso do Fundo de Garantia, é outra situação. Mas a classe média foi motivada a adquirir o seu imóvel porque havia a possibilidade do financiamento através de alguns bancos que se segmentaram no setor. A Caixa Federal, principalmente, né, que detém 80% do mercado. O Banco do Brasil, novidade, entrou no mercado imobiliário. Santander também. E para por aí. Os demais bancos ficaram... O Banrisul, desculpa não fazer injustiça, e os demais bancos ficaram focados naquele segmento que tem o spread mais alto. Isso gerou essa euforia e esse universo de prédios em todo o Brasil, não só em Caxias do Sul. Em todo o Brasil se tornou um canteiro de obras. Independente de Copa do Mundo, apesar disso aí também é localizado. Eu estava vendo uma matéria na Globo News, onde o valor dos imóveis em lugares tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, foi a loucura, né? Mas tu acha que isso aí é um paliativo? Não, eu acho que não é o motivo. Eu acho que o Brasil, esse movimento de junho, essas passeatas de junho, que foi um movimento realmente que partiu da iniciativa popular, né? Foi um movimento que realmente chacoalhou com o governo, né? Esse movimento veio mostrar um dado que já foi diagnosticado. O problema do Brasil hoje é mobilidade social, né? Mesmo Caxias do Sul, que é uma cidade de porte médio, a gente já percebe no trânsito isso. Em alguns lugares, 5h30, tu fica engarrafado, não consegue se deslocar. Sim. Nos grandes centros, Rio de Janeiro, então, por exemplo, é um colapso. São Paulo é um colapso, né? O papo tá bom, infelizmente, né? Estão me avisando que o tempo, mas a gente vai para o próximo bloco e continua também com esse assunto, porque tem muita coisa para conversar, né?
Então, no próximo bloco, a gente volta a falar com Haroldo Garcês, que é da Atlantis Incorporadora. Até daqui a pouco.